Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar de um assunto que talvez seja o mais importante de toda a história da vida humana. Pois afinal, trata-se de tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, pensamos e falamos durante toda a nossa vida. Tudo isso será revelado na abertura dos livros do grande julgamento de Deus, que será o tribunal de Cristo, conforme está escrito em 2 Coríntios 5, versículo 10. A ele foi dado todo o poder de julgamento pelo Pai. João 5, versículo 22. Naquele dia estarão reunidos todos os povos e nações, desde Adão até a última geração, e todos serão julgados um por um, segundo as suas obras. Ao falarmos sobre o juízo final, é difícil não mencionarmos o livro de Apocalipse, que também é conhecido como o livro da Revelação. Foi escrito pelo apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, por volta do final do primeiro século. O livro é uma visão profética que revela eventos futuros, incluindo o retorno de Jesus Cristo e o juízo final. Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus amigos, este dia será o grande dia do acerto de contas com Deus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos que hoje dizem, Deus não existe, podem ter certeza, meus amigos, que neste dia eles estarão lá também. Além de nós mesmos, podemos imaginar grandes e poderosos que passaram por esta terra, como Pôncio Pilatos, por exemplo, diante do trono daquele que um dia ele mesmo o crucificou por causa de pressões políticas e religiosas, tanto do povo quanto das autoridades judaicas da época. Imagine neste dia Adolf Hitler, o homem que, segundo algumas fontes, estima-se que foi responsável pela morte de mais ou menos 6 milhões de judeus, e quantos mais grandes e poderosos, ditadores e reis maus de todas as épocas, políticos ladrões que viveram como parasitas, sugando o sangue do povo para satisfazerem suas vidas de luxúria e orgias. Quantos poderosos que hoje vivem impunes por comprarem sentenças de juízes corruptos. Todos estes estarão diante do trono daquele que um dia entregou a sua própria vida para nos salvar. Porém, neste dia, ele virá como juiz. Em Mateus 7, versículos 13 e 14 diz, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Essa passagem faz parte do Sermão da Montanha, onde Jesus compartilha várias lições e ensinamentos com seus discípulos e a multidão. Nesse trecho, ele utiliza uma metáfora para transmitir uma importante mensagem espiritual. Ele se refere às escolhas que fazemos em nossas vidas e suas consequências. A porta estreita representa o caminho da retidão, da justiça, da moral e da busca por Deus. É o caminho que leva à vida eterna e à salvação. No entanto, esse caminho pode ser mais difícil, requerendo compromisso, disciplina e renúncia de certos prazeres mundanos. A porta larga representa o caminho mais fácil, pois é o que leva a prazeres mundanos, sem se preocupar com as consequências ou ética alguma, ignorando totalmente os ensinamentos de Jesus.
Esse caminho costuma envolver a busca desenfreada por bens materiais e realizações de desejos egoístas e uma mentalidade focada apenas no presente, sem considerar valores espirituais ou preocupações morais. Segundo Apocalipse 21, versículo 8, diz assim: mas quantos covardes e os incrédulos e os abomináveis e os homicidas e os que se prostituem e os feiticeiros e os idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Enfim, a parte boa, meus amigos, é que todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus, conforme Romanos 3, versículo 23. Porém, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. A verdade, meus amigos, é que nenhum de nós pode ser justificado por méritos próprios. Caso contrário, o sacrifício e todo o sofrimento de Jesus teriam sido em vão. Cuidado com algumas doutrinas de homens que não encontram respaldo nas Escrituras Sagradas. Em Tiago 1, versículo 27, nos afirma que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa passagem nos mostra a importância de viver a fé de maneira prática, demonstrando amor e cuidado ao próximo, especialmente aqueles que enfrentam dificuldades e adversidades. Ao mesmo tempo, destaca a necessidade de manter a pureza moral e espiritual, afastando-se da corrupção do mundo, que vai contra os valores ensinados por Deus. Vejamos o que Jesus nos diz sobre os compassivos que demonstraram amor e cuidado com o próximo durante suas vidas aqui na terra, segundo Mateus 25, versículos 34 ao 36. Então dirá o rei àqueles que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me, estava nu, e vestistes-me, adoeci, e visitastes-me, estive na prisão, e foste-me ver. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, inscreva-se nesse canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima.